Bom pessoal, olá, tudo bom? Aqui é o Matheus, professor Matheus. Vim fazer aqui um vídeo de explicação, né, de um breve tutorial sobre o Google Formulário, né, para que vocês possam conhecer um pouco mais dele, possam utilizar mais no dia a dia de vocês como professores, né? Tanto agora no momento de pandemia quanto depois, provavelmente a gente vai poder utilizar muito ele, certo? E é uma ferramenta que com certeza vai auxiliar muito vocês no dia a dia, tá bom? Como ponto de partida, nós temos duas formas de acessar o Google Formulário, certo? Como é uma plataforma Google, certo? Então, tanto pelo Gmail, que é o que eu estou inserido aqui, tá na tela, quanto pelo Drive, eu tenho como acessar o nosso Google Formulário, certo? Pelo Gmail, aqui nesses pontinhos aqui dos aplicativos, nós encontramos também, descendo aqui um pouco mais os aplicativos, nós temos aqui o Google Formulário, certo? Clicar aqui já vai aparecer a tela de edição, a tela de configuração, ok? Pelo Drive, eu venho aqui na aba de novo, certo? Nesse botãozinho mais aqui tem o Google Formulário, assim como várias outras ferramentas Google, certo? Google Docs, planilha Google, as apresentações Google, de onboard também, enfim, certo? Clicando aqui, mesma forma a gente vai entrar na tela de edição do Google Formulário, que é o que eu vou fazer agora, certo? Aqui nós estamos na tela de edição do Google, onde nós vamos iniciar a fazer nosso formulário. E assim, não importa a questão do objetivo que você tenha, certo? Se é um questionário, se é uma prova, se é uma avaliação valendo nota, se é apenas uma pesquisa de intenção, não importa. Tem como você editar, tem como você configurar conforme a sua necessidade, certo? Esse é o mais interessante dessa ferramenta da Google, ok? Inclusive para gestores, né, das escolas, a gente pode estar utilizando isso aqui para obter algumas informações dos próprios alunos, ok? Então, primeira coisa, ponto de partida é colocar um título no nosso formulário, né? Aqui, por exemplo, eu vou colocar avaliação teste, ok? Aqui é o título, certo? Quando a gente faz qualquer tipo de edição, quando a gente cria o formulário, esse formulário automaticamente já fica salvo lá no Drive, certo? Se eu for, por exemplo, aqui no meu Drive, der um F5 para atualizar, já vai aparecer o formuláriozinho que eu criei agora, certo? Então, assim, dispensa você ficar parando toda hora sua edição para ficar salvando com medo que falte energia e você perca o seu documento. Isso não vai acontecer porque ele salva automaticamente, ok? Embaixo do título aqui tem um espaçozinho para a descrição do formulário. Essa descrição pode ser colocada o nome do professor, pode ser colocado também alguma observação sobre a avaliação sobre o documento, né? Prova parcial, prova bimestral, trabalho em equipe, trabalho em dupla, enfim. Aqui você coloca a descrição que você vai querer, certo? Também algumas pessoas usam muito a descrição da própria escola, né? Escola de ensino médio, fulano, certo? Alguma descrição da própria prova, certo? Discriminação, orientação, enfim, ok? Aqui embaixo já inicia a questão das perguntas, né? Via de regra, o pessoal geralmente coloca a pergunta sobre o nome, né? Qual o seu nome? Primeira coisa que você vai querer saber na sua prova é a identificação, né? Então, você vai colocar qual o seu nome. Aqui, automaticamente, mudou para resposta curta. O que é isso? Nessa abazinha lateral aqui lado direito, a gente tem algumas configurações que são interessantes para minha resposta, para o tipo de resposta que eu vou obter. Por exemplo, qual o seu nome? Via de regra, o nome é uma resposta curta, palavras, né? Uma linha. Então, a resposta vai ser em resposta curta, nesse botãozinho aqui. Se fosse uma resposta mais elaborada, mais extensa, eu colocaria parágrafo. E aí o aluno poderia fazer uma resposta bem mais longa. Não é o caso. O nome geralmente é curto, então eu boto resposta curta que só vai pegar uma linha mais ou menos, ok? Aqui tem também múltipla escolha que a gente vai utilizar
muito aqui nas próximas perguntas que a gente vai criar. Caixa de seleção e lista suspensa. Essa lista suspensa a gente vai utilizar na próxima pergunta aqui, ok? Deixa eu criar aqui uma nova pergunta aqui, ó, no íconezinho mais, e aqui eu vou colocar qual sua turma. Aqui, principalmente para aqueles professores que têm mais de uma turma, né, e quer utilizar a mesma prova para mais de uma turma, é interessante você fazer essa pergunta, né? Qual a sua turma, para você poder separar lá na frente, ok? Múltipla escolha é quando eu vou obter uma resposta única, que eu não posso marcar mais de uma alternativa. Caixa de seleção é quando eu posso marcar mais de uma alternativa. No caso aqui, da resposta, o tipo de resposta que eu quero, eu vou colocar lista suspensa. O que é isso? Eu vou marcar aqui, por exemplo, primeiro A, vou adicionar outra opção, marcar primeiro B, outra opção, primeiro C, certo? Quando o aluno for resolver isso aqui, não vai aparecer todas essas três opções, vai aparecer só uma, podendo você clicar e aí sim abrindo as outras opções, dessa forma. Escolher, tá vendo? Qual sua turma, escolher, aí aparecem as três opções, certo? O aluno vê dessa forma, essa é a caixa suspensa, certo? Já ensino para vocês como essa método de visualizar a prova, certo? Vocês viram que eu adicionei alternativas, opções, certo? Você pode adicionar quantas opções você quiser aqui nesse botãozinho, ó. Adicionar opção, certo? Ah, professor, adicionei sem querer, como é que faço para pagar? Tem um x aqui do lado, ó. Paguei, certo? E o interessante, em toda pergunta que você clicar, que você fizer, tem esse botãozinho de obrigatória, certo? Aqui no caso está selecionado, que é isso. O aluno não resolve a prova se não responder essa pergunta. Eu acho interessante porque eu acho que todo mundo vai querer saber o nome do seu aluno, né? Saber o nome do aluno que fez a prova. Então sempre eu deixo obrigatório. Na verdade eu deixo todas as minhas perguntas obrigatórias, porque até então eu não fiz nenhum documento, formulário que eu não quisesse saber a resposta da pergunta que eu coloquei. Então, mas fica a critério, você que decide isso aí, certo? Então, muito bem. Agora vamos iniciar a questão da prova em si, né? Vou criar uma nova pergunta aqui, ó, do lado, certo? Criar uma nova pergunta. Aí vamos colocar uma questão de fato para o aluno responder, ok? Vamos colocar aqui. Opa. Pergunta totalmente aleatória, certo? Só para a gente ilustrar a configuração, certo? Primeira coisinha que eu queria ilustrar para vocês. Na pergunta não pode só escrever, se eu quiser eu posso colocar uma imagem também, certo? Às vezes, principalmente professores de matemática, de física, que tem aqueles sinais, aqueles gestos, aqueles vetores que não tem como você digitar, né? Tem a ferramenta de você colocar a imagem para facilitar a sua vida, que é nesse ícone aqui, ó, certo? Mas entenda, eu vou ter esse botão aqui na pergunta, aqui na alternativa e aqui do lado. Qual é a diferença desses três ícones? Se eu colocar aqui do lado, vai aparecer a imagem avulsa, certo? A imagem não atrelada nem a resposta nem a pergunta, somente a imagem solta. Se eu colocar aqui na pergunta, ela vai ficar atrelada ao enunciado da pergunta. E se eu colocar nas alternativas, lógico que a imagem vai ficar atrelada a cada alternativa, certo? Então é interessante vocês terem noção disso para quando for editar a sua questão. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, na imagem, eu vou poder selecionar uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Vou fazer o upload, vou procurar uma imagem rapidinho aqui. Acho que tem um atletismo aqui. Pronto, ó. A imagem não ficou atrelada à minha pergunta. Minha pergunta está aqui, ó. Não tem nada a ver com a outra imagem, certo? Então o que acontece? Para minha construção aqui do trabalho não serviu de nada, certo? Então posso apagar. Fui lá
na símbolozinho do lixo e apaguei, certo? Se eu colocar a mesma imagem, não mostrei, né? Se eu colocar a mesma imagem clicando nesse botão que está atrelado à pergunta, a imagem vai ficar atrelada ao enunciado da questão, tá? A mesma imagem. Deixa eu carregar. Pronto, ó. A pergunta e embaixo, logo abaixo, tem a imagem, que eu posso estar centralizando, alinhando à esquerda à direita, alterando ou removendo, certo? Eu posso até colocar uma legenda embaixo, por exemplo, atletismo, certo? Deixa eu botar aqui a esquerda, centralizando, certo? Colocando uma imagem, por exemplo, sobre a imagem acima. Sobre a imagem acima, podemos afirmar aqui, certo? Enfim, aí a gama de possibilidades aumenta bastante, certo? Principalmente para os professores de português aí que utilizam bastante imagem, facilita bastante, ok? Mas no caso eu não vou utilizar, então eu vou apagar, tá aqui, ó, remover só a imagem, certo? Da mesma forma, se eu quiser anexar uma imagem somente as opções, eu posso também através desse botão, certo? Mas enfim, vamos construir aqui as opções. Primeira opção, 1, certo? Olha como é intuitiva a ferramenta. Quando eu coloco 1 aqui como resposta, ele aparece as sugestões de 2, 3, 4 e 5, certo? Ó, se eu clicar em 2, próxima alternativa ele bota 2. Da mesma forma vai a tudo. Se eu colocar tudo aqui, ó, ele colocou de 1 a 5, certo? Eu acho bastante intuitivo isso aqui, acho fantástico, certo? E interessante para a gente ganhar tempo, né? A verdade é que a gente sabe que o professor necessita de mais tempo, né? A gente sabe disso. Mas vamos lá. Aqui tem a opção também de você adicionar uma alternativa a outro, certo? A gente não utiliza mais isso, já é meio que ultrapassada essa opção outro, mas bem como está aqui, é uma ferramenta, é um recurso, ok? Lembra que eu falei das opções de resposta? Então vamos lá, ó. Aqui no caso a gente vai marcar múltipla escolha, por quê? Porque o aluno só vai poder marcar uma alternativa, certo? Se eu marcar caixa de seleção, o aluno poderia marcar mais de uma alternativa, e eu não quero isso. Eu quero que ele marque só uma, então múltipla escolha, ok? Vamos seguir. Daqui a pouco a gente vai falar como colocar valores e notas nessas questões, certo? Seguindo, vou fazer outra pergunta parecida, certo? Por favor, não me julguem por isso, mas só para a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Aí eu vou colocar aqui a mesma coisa, adicionar tudo de 1 a 5, certo? Antes da gente colocar notas e tudo mais, aqui eu editei a segunda pergunta bem como a primeira. Eu queria explicar direitinho essas ferramentas da direita aqui, certo? Aqui nós temos importar perguntas. De repente você já tem um formulário, ou já tenha outro documento que você quer utilizar as questões alternativas ou algum dado que tenha, né, nesse outro documento seu, você pode estar importando aqui nesse botão, certo? Adicionar título e descrição, que é isso. Lembra esse título e essa descrição que a gente colocou no início, você pode estar colocando em outro momento, em outro local do formulário. Só clicar nesse botão, certo? Aqui tem adicionar imagem, já expliquei. Aqui tem adicionar vídeo. A gente pode estar inserindo também algum tipo de vídeo. Aqui é primordialmente do YouTube, né? Aqui tem a forma de você colocar o link e aqui você pesquisar no YouTube já para adicionar, por exemplo. Eu vi um vídeo recente sobre que tinha esse título, esse aqui, ó, Poder do Abraço, certo? Eu posso estar incluindo, clicando aqui no link, né? E adicionando o vídeo. Então, assim, o aluno pode resolver uma pergunta, resolver uma questão já referente a esse vídeo, né?
eu coloco, mas lembrando, ele ele também vem aleatório. Lembrando, pessoal, ele também vem aleatório, ele não vem anexado a alguma questão, certo? Se você clicar dessa forma. Mas que você pode colocar um enunciado, por exemplo, vídeo para resolver questões 5 a 6, 5 e 6, 5 e 7, enfim, certo? Aqui depende muito da sua criatividade, ok? Vou fechar aqui. E aqui embaixo tem adicionar seção. Essa ferramenta é muito importante, principalmente para aqueles professores que vão construir uma prova um pouco mais extensa e querem dividir sua prova, certo? Ou então para gestores, para coordenadores que querem fazer um caderno de questões com várias disciplinas. Aqui você tem como dividir as disciplinas e inclusive as notas das disciplinas, certo? Deixa eu abrir aqui uma para vocês verem, certo? Por exemplo, coloquei aqui a primeira seção, aqui já ficou dividido, né? Primeira seção foi tudo que eu fiz até agora, certo? Segunda seção eu não fiz nada ainda, certo? Mas eu queria deixar na primeira seção aqui só o título e o nome, ok? Título, nome e a turma, porque digamos que é o cabeçalho da minha avaliação. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar essas perguntas aqui para a segunda seção. Quando você passa o mouse em cima, aparecem esses pontinhos aqui, ó. Aí você pode clicar, segurar e arrastar lá para a segunda seção, certo? Tá aqui, ó, já está na segunda seção. Aqui é o segredo, certo? Na segunda seção eu vou colocar aqui, por exemplo, prova de matemática. Eita, matemática. Professor Paulo Ricardo. E aí, Paulinho, um abraço, cara. Aí, muito bem. Fiz aqui uma seção, só que eu quero criar outra, certo? Criar outra seção. O que é que eu faço? Opa. Venho aqui e crio a seção 3. Aí faço aqui, por exemplo, uma prova de português, faço uma prova de educação física, enfim, certo? Inclusive, eu vou fazer aqui para quando a gente colocar as notas, a gente poder mostrar que as notas ficam separadas, independente das seções, elas ficam separadas. Seção 1 é uma prova X, a nota vai ter um valor individual relacionado a outra prova que está na seção Y, ok? Então a gente vai poder ver isso aqui. Prova de educação física, professor Alex. Vamos lá. Aqui, como eu já coloquei lá na frente a questão do cabeçalho, né, essa questão de identificação, não vou mais colocar, ok? Só vou fazer a pergunta, vamos lá. Qual esporte tem como objetivo fazer gol com o pé? Acho que é só o futebol, né? Mas vamos lá. Vou colocar aqui futebol, vôlei, vôlei, basquete, handball, natação. Pelo amor de Deus, minhas provas não são desse jeito não, né? Mas enfim, é só para ilustrar. E outra pergunta aqui. Prova mais rápida do atletismo, quanto tempo tem? Resposta curta? Não. Resposta múltipla escolha. Aí lógico, é a minha escolha. Caso vocês quisessem fazer subjetiva, a pergunta poderia ser também, certo? Mas aqui eu vou colocar de múltipla escolha. 100 metros, 200 metros,
400 metros, 1000 metros, 5000 metros. Pronto, fiz duas provas aqui, certo? Prova de matemática e de educação física. Como que eu atribuo notas a essa minha prova, certo? Nós temos aqui em cima alguns ícones de configuração, certo? Eu peço que você tenha atenção a essa catracazinha essa de configuração. A gente vai clicar agora. Aqui nessas abas tem a aba teste. A gente vai aprender a mexer em tudo isso aqui, mas principalmente nessa aba teste você tem um pouco mais de atenção agora, certo? Até então nosso formulário não tem característica de avaliação. Só a partir de agora que eu vou clicar nesse botãozinho de criar teste. A partir desse momento a gente já começa a atribuir pontos e valores a cada questão, certo? Inclusive a respostas certas e erradas, né? Então vamos lá. Cliquei em criar teste, eu vou em salvar. Se você não criar teste, se você não salvar, não vai ter as ferramentas que vão aparecer agora que eu vou mostrar para vocês, certo? Lembrem disso. Tem que clicar no botão criar teste e salvar, certo? Vai aparecer esse botãozinho aqui, ó, chave de resposta. Clicando aqui, você vai primeiramente ter como editar quantos pontos vai valer cada questão, certo? Prova de matemática eu fiz duas questões. Se são duas questões, cada questão vale 5, né? Se a prova vale 0 a 10, ou então 50, caso você queira colocar os valores de 0 a 100, certo? Fica a critério. Colocar aqui 50, certo? E aqui eu vou clicar para saber qual é a resposta certa, certo? No caso, 2 mais 2 é 4. Eu vou deixar aqui, ó. A resposta certa é 4, certo? E vou apertar concluir. Ok? Então aqui ó, já está marcada a resposta certa e vale 50 pontos. Ok? Está aqui embaixo, ó, 50 pontos. Ah, esqueci, ó. Tem como também você colocar um feedback a cada questão. Deixa eu clicar aqui, ó. Feedback é interessante que você pode dar um retorno rápido e prático, porque esse retorno já vai estar salvo. Então, se o aluno errar, ele vai ter um retorno. Se o aluno acertar, ele vai ter um retorno também. Basta você configurar isso aqui, certo? Essa ferramenta é simples. Se a resposta estiver incorreta, se ele errar, qual é a mensagem que vai aparecer para ele? Você vai digitar aqui, certo? Amigão, você errou, a resposta não é 3, como você marcou, então a resposta é 4. Você bota a resposta certa, lógico, e diz que, amigão, você errou, a resposta na verdade é 4, porque 2 mais 2 sempre foi 4, certo? Você dá a sua justificativa lá. Não sou professor de matemática para dizer o porquê que 2 mais 2 é 4, mas enfim, certo? E coloca aqui o feedback, certo? Tem como até você inserir um vídeo no YouTube para explicar, certo? Eu nunca utilizei, que eu achei um pouco demais, né? Um feedback, colocar um vídeo, mas enfim, você pode utilizar também, certo? E o feedback para as respostas certas. Amigão, parabéns, você acertou, realmente 2 mais 2 são 4, certo? Aí você coloca aqui e aperta salvar, ok? Sempre, todo aluno que errar ou que acertar vai aparecer o feedback, ou que acertou ou que errou, certo? E depende muito do feedback que você colocar, é bastante subjetivo e relativo ao seu gosto, certo? Vou fazer aqui a mesma configuração aqui nessa outra pergunta. Colocar 50 pontos aqui valendo, a resposta 1 mais 1 é 2. Se meus conhecimentos matemáticos estão errados, apertei concluir. Não vou colocar feedback, né? Muito bem. E aqui a prova de educação física. Vou fazer a mesma coisa. Chave de resposta, valendo 50 pontos, porque ó, é outra prova. Se vale 100, tem duas questões, 50 em cada questão. Lembrando, viu? Aqui já é outra prova valendo outra pontuação. Ok? Qual esporte tem como objetivo fazer gol com o pé? Futebol. Também é um futsal, mas não tem nas opções aqui, pelo amor de Deus, não me julguem. Certo? Concluído. Ok, aqui vamos para outra questão aqui. Chave de resposta valendo 50 pontos. Quantos metros tem a prova mais rápida do atletismo? 100 metros, essa que eu sei. Concluído. Beleza. Aqui nós já temos a nossa avaliação basicamente pronta, certo? Como que a gente pode ver isso? Aqui em cima, só para tirar a dúvida se eu coloquei as pontuações corretas.
aqui tem, ó, total de pontos do formulário, 200. 200, professor? É, porque tem duas provas, cada uma valendo 100 pontos. Então, total do formulário vale 200 pontos, ok? 100 na prova de matemática, 100 de educação física, ok? Aqui eu não coloquei, tá vendo? Chave de resposta, tá 0. Eu vou colocar ponto para o menino ter colocado a turma dele? Não, né? Então, vou colocar 0, obviamente, ok? Então, assim, basicamente, nossa prova, nosso formulário está pronto, certo? Só que tem outras coisas que a gente precisa editar, certo? Como, por exemplo, vamos agora mexer nas edições, nas configurações. Lembra nessas configurações? Deixa eu voltar aqui, que eu cliquei no mostrei para vocês. Catraca de novo, esse itemzinho de configuração, e vai abrir essa janela de novo. A gente já aprendeu aqui do teste, certo? Que é criar teste, mas vamos aprender do começo todas as ferramentas, todos os botões que tem aqui, certo? Primeiro botãozinho tem aqui, coletar endereço de e-mail. Para que é isso? Quando eu clico nesse botão, vai aparecer automaticamente uma pergunta sobre o e-mail, pedindo o e-mail do aluno. Então, o aluno obrigatoriamente vai ter que colocar um e-mail para ter que fazer a prova. Se ele não colocar e-mail, ele não faz prova, certo? Isso aqui é interessante para que a gente possa, eu deixo marcado, né? Para que a gente possa dar a devolutiva do aluno. A gente vai ver que a resposta, o envio do feedback e tudo mais é feito pelo e-mail. Então, você vai ter como enviar essa prova resolvida, o feedback, por esse e-mail que você coletou no momento da prova, certo? É bem interessante. Recibo de resposta eu acho um pouco desnecessário, é só um recibo mesmo dizendo que a resposta foi enviada para o professor, né, quando o aluno faz a prova. Mas se quiser marcar, pode marcar também, tá bom? Aqui, é necessário fazer login. Aqui ele restringe, esse ícone, ele restringe para só poder fazer a prova os usuários que têm o domínio da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, certo? Que todos os nossos alunos receberam um e-mail institucional, mas eu deixo desmarcado porque nem todos utilizam ele, infelizmente. Para evitar um pouco da dor de cabeça que causa essa questão do aluno não conseguir acessar, né, o e-mail institucional, a gente acaba deixando desmarcado. Limitar uma resposta? Sim. Por quê? Para não ter alunos fazendo várias e várias vezes a mesma prova, certo? Aí eu deixo sempre marcada essa opção. Participantes podem editar após o envio, eu não deixo marcada, porque o aluno fez a prova, aí depois terminou, enviou, aí viu que a resposta estava errada, quer voltar para corrigir, disse não, eu não marco essa questão, porque eu só uso basicamente o Google Forms para fazer provas, e prova eu não aceito esse tipo de postura. Ver gráfico de sumário e resposta de texto eu também deixo desmarcado, mas fica muito a critério de vocês, ok? Nessa outra aba, apresentação, mostra a barra de progresso. Eu acho super importante, principalmente quando tem muitas sessões na sua prova, no seu formulário. Quando tem muitas sessões, é interessante botar essa barra de progresso, porque vai mostrando quanto ainda falta para você terminar o formulário, quando você está resolvendo, né? Acho interessante. Embaralhar a ordem de perguntas é interessante também, principalmente para quem utiliza em muitas turmas, com muitos alunos, é interessante, certo? Fica a critério. E aqui é uma mensagem que você pode editar para quando o aluno terminar a prova. Bem, muito bem, sua resposta foi arquivada, certo? Terminei. Então essa barra de apresentação é bem curta e grossa, certo? Testes aqui a gente já mostrou, né? Criar teste tem que deixar criado, caso você queira transformar sua avaliação realmente valendo nota e tudo mais. Modo bloqueado de Chromebooks, aqui é caso você tenha, aqui já é uma ferramenta que nós não temos, né? Que é o Chromebooks, que é para fazer com que os alunos não pesquisem outras abas do Chrome, que na nossa realidade não é muito usual, certo? Então a gente nem mexe tanto. Liberar nota, isso aqui é importantíssimo, certo? Tem aqui duas opções que são liberar nota imediatamente após o envio ou liberar nota posteriormente, depois da revisão manual, ativa a coleta de e-mails. O que é isso? Quando você deixa marcado imediatamente após o envio,
o aluno, assim que responder o formulário, vai poder ver sua nota, os feedbacks, inclusive as respostas certas e erradas. Vai ver todo esse feedback da prova, certo? Eu na verdade eu marco posteriormente, certo? Por quê? Porque muitos alunos acabam passando as respostas para os outros alunos. Para evitar que isso aconteça, eu não libero a nota imediatamente após o envio, certo? Eu dou um prazo, por exemplo, de uma semana, 2 dias, 3 dias, para que eles possam fazer a prova. Terminou esse prazo, eu cancelo o recebimento de formulários, né, de respostas, e vou enviar as respostas para eles. Aí sim eles vão poder ver as respostas certas, as notas e tudo mais, e os feedbacks, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso daqui a pouco. As pessoas que responderem podem ver. Aqui é interessante, quando ele receber esse feedback meu, o que é que ele vai ver nesse feedback, certo? Vai ver só a nota, só as respostas certas, o que é que ele vai ver? É aqui que a gente edita, certo? Aqui eu posso colocar perguntas erradas, ele vai ver só o que ele errou, cliquei. As respostas certas, ele vai ver as respostas certas dele, clico aqui. Os valores, as notas, quantos pontos ele ganhou a cada questão, ele vai poder ver, eu clico aqui, certo? Se você quiser que ele veja só as notas, eu deixo só valores marcados e por aí vai. Aí também é a critério, eu deixo tudo marcado para que ele possa ver todo o desenrolar da prova, certo? Eu acho interessante também, certo? Você configurou essas 3 abas, você aperta o que? Salvar. Salvei, minha prova está pronta. Lembra que eu falei, ó, aparece aqui o endereço de e-mail, o aluno obrigatoriamente vai ter que colocar, porque eu botei lá que ele tinha que colocar o endereço de e-mail, certo? Coleta de endereço de e-mail obrigatória, lembra? Pronto. Matheus, como é que eu vejo para visualizar essa prova? Como é que o aluno vai ver? Eu venho nesse olhinho aqui, ó. Lembra o ícone catraca de configuração? Do lado esquerdo dele tem um olhinho que é justamente para a gente visualizar essa prova. A gente clicando vai abrir outra aba, certo? Com o formato da prova que o aluno vai ver, certo? Eu vou resolver uma prova de maneira aleatória, certo? Até para que a gente veja a questão da nota. Vamos lá, meu endereço de e-mail particular, meu nome, Matheus Teste, não é meu nome, mas enfim. Colocar a turma, olha como é a caixa suspensa, já é diferente, né? A visualização. Essa aqui é a barra de progresso que eu falei para vocês, ó, interessante, ainda tem 2 páginas para a gente resolver, essa aqui é só a primeira, certo? Então vamos lá, próxima. Aqui chegamos na nova seção, vê como é dividida a questão das sessões. Primeira sessão era só cabeçalho, e-mail, nome, turma e era isso, e o título, né, da prova. No caso eu poderia colocar caderno da área da linguagens e códigos, área das ciências humanas, enfim, certo? Avaliação teste. Não, eu não coloquei uma descrição aqui, infelizmente. Eu poderia voltar ali e editar. Eu botei prova de matemática aqui e não editei o título. Ou então poderia apagar esse título aqui e deixar só prova de matemática. Já a gente volta e a gente corrige, tem como fazer isso, viu? Então vamos lá, na prova de matemática tem quanto é 2 mais 2, vou acertar 4 aqui que eu sei. Quanto é 1 mais 1, eu vou botar 1, pra gente ver como é que vai ficar lá na frente, certo? Próxima, última folha, última seção. Qual o seu esporte tem o objetivo de fazer gol com o pé, futebol? Quantos melhoraram 100 metros? Beleza. Terminei a prova, vou enviar, certo? Muito bem, sua resposta foi arquivada, certo? Por que eu não vejo minha nota? Porque o professor ainda não liberou, no caso eu, certo? Eu vou já mostrar para vocês como é que libera, certo? Aqui, ó, na nossa tela de configuração, tem aqui perguntas e aqui respostas. No caso, já apareceu uma resposta, que no caso foi a que a gente acabou de fazer, certo? Vamos ver. Aqui tem 3 abas, né? Resumo geral, perguntas individual. Em resumo, a gente vê gráficos, vê notas, né? Perguntas erradas com frequência aparece, né? No caso, como só tem uma resposta somente, não vai ter como a gente visualizar isso aqui tão bem, né? Porque tem poucas. Mas quando você tiver um formulário com
50, 60, 70 respostas, essa estatística aqui vai parecer bem interessante para você, certo? Aqui tem as pontuações, né? No caso, o Matheus ele obteve 150 pontos, né? No caso fui eu, né? E a gente vai ver daqui a pouco que é dividido, certo? Isso aí, certo? Na prova de matemática, ele acertou uma e errou outra. No caso, ele tirou um 5, certo? Prova de educação física, ele acertou as duas, tirou um 10, certo? Isso é resumo. Tem a pergunta, pergunta por pergunta, né? Aqui infelizmente só tem uma resposta errada, então não vai ter como a gente visualizar direitinho. E tem o individual, aqui é a prova dele separado por sessões. No caso, prova de matemática, ele obteve quanto? Um 5. Prova de educação física, 100 de 100, no caso um 10, certo? Aqui tem como ter um feedback real e individual do aluno, certo? Beleza, professor, mas eu quero liberar essa nota pro aluno. Como é que eu faço? Aqui, ó, liberar nota, certo? Vou lá e clico liberar nota. O aluno mateus.fcrs3@gmail.com. Vou lá enviar e-mail e liberar, certo? No caso eu vou no meu e-mail, que no caso é o outro aqui. Vou entrar aqui rapidinho. E apareceu aqui, não apareceu ainda. Tá aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Pontuação lançada, avaliação teste. O aluno vai ver dessa forma aqui, ó. Ele vai ver que ele obteve 150 pontos de 200. Só que ele não sabe qual foi a prova que ele errou e qual foi que ele acertou. Mas ele clicando aqui em visualizar, ele vai ver sim, tintim por tintim de todo o formulário que ele realizou, certo? Primeira coisa, prova de matemática. Ele obteve 50 pontos de 100. Ele já sabe que ele obteve um 5, certo? Ele viu que ele acertou a primeira questão e errou a segunda, certo? E aqui ainda tem a resposta correta, seria 2. Se a gente tivesse colocado um feedback, ele veria o feedback aqui embaixo. Aqui embaixo iria aparecer feedback, resposta certa, tal. Beleza? Que a gente acabou não colocando. Prova de educação física, ele acertou 100 de 100, ok? Acertou as duas questões e é isso. Aí nós obtivemos, vimos como é que o aluno vai ver a prova, certo? É bem fácil, bem intuitivo, certo? Deixa eu fechar aqui essa aba, fechar aqui também, certo? E assim, é bem interessante que você pode, a qualquer momento, você pode bloquear o recebimento de respostas. Digamos que eu enviei esse link, eu vou já mostrar como é que a gente compartilha esse documento, só que eu não quero mais receber respostas. Acabou o prazo de recebimento de respostas. O que é que eu faço? Clica aqui, ó. Aceitando respostas? Não. Quando eu clico, eu não estou mais aceitando respostas. Fica fácil, fica prático para a gente não ter que rejeitando, mandando de novo resposta, não tá considerando nota de aluno. É só clicar aqui que pronto, não recebo mais respostas, ok? E você tem como também excluir alguma resposta. Digamos que o aluno respondeu, você não colocou obrigatório, ele botou só o nome e enviou, por exemplo. Acontece algum erro no envio, você tem como excluir a resposta do menino. Por exemplo, aqui está a minha avaliação que eu fiz, na avaliação teste. Eu vou lá e excluir. Você quer mesmo excluir essa resposta? Não é possível desfazer essa ação. Sim, excluir a resposta, não tem mais nenhuma resposta, certo? E por aí vai, certo? Vamos aqui à parte de compartilhamento, certo? Tô com a minha colinha aqui do lado para não esquecer nada. Para compartilhar esse formulário com os alunos, a gente vem aqui, ó, enviar, certo? Existem algumas formas de a gente enviar esse formulário. Existe por e-mail por e-mail, né? Eu vou colocar aqui todos os e-mails da minha turma, certo? Que eu acho não tão prático assim. E existe compartilhando o link, que eu, no caso, acho mais prático. Mas, de repente, você quer fazer um formulário para um grupo mais restrito de pessoas, você pode enviar por e-mail também, certo? Fica mais restritivo, ok? Então, vamos lá. Pelo link, que eu acho mais prático, é simples. Você clica em URL curto para ficar menorzinho o link e você copia. Copiou esse link, você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V onde você quer que obtenha esse formulário. Se eu tenho um grupo de WhatsApp com a turma do primeiro A, por exemplo,
eu vou lá e compartilho esse link lá no grupo do WhatsApp deles. É só eles clicarem que eles já vão conseguir acessar o link e realizar a prova. Simples assim, certo? Ok? Alguns professores perguntam muito sobre a questão de compartilhar, o poder de editar isso tudo, né? Editar o formulário. Tem também, certo? Nesses 3 pontinhos do lado de enviar aqui, abrem umas opções aqui do formulário, né? E tem um item aqui, ó, adicionar colaboradores, certo? Basicamente, você vai adicionar pessoas que possam editar essa planilha, certo? Aqui, adicionar editores, certo? Os editores podem alterar a permissão e compartilhar tudo. Aqui, basicamente, você vai configurar as permissões desse link que você vai estar criando, certo? Eu deixo tudo marcado, porque se eu vou compartilhar um colaborador, eu vou querer que o colaborador tenha a possibilidade de editar as coisas no formulário, inclusive ver as notas também, certo? Aqui eu posso estar adicionando pessoas, por exemplo, minha coordenadora. Eu quero adicionar minha coordenadora aqui nesse formulário para que ela possa estar acompanhando o procedimento das minhas provas. Não tem problema. Inclusive aqueles vários gráficos que a gente viu, que ela possa estar visualizando também para ver como é que está caminhando a minha disciplina, né? Interessante. É só colocar o e-mail aqui e concluir, certo? Ou eu posso também copiar o link, certo? Eu posso estar copiando o link para que a gente possa divulgar para mais pessoas, né? Para mais pessoas poderem ser colaboradores aqui desse formulário, também é uma opção, certo? Acaba sendo um pouco complicado, porque quando tem muitas pessoas como colaboradores, acaba por 2 pessoas editando ao mesmo tempo, aí pode dar algum problema nesse sentido. Mas se combinar direitinho, eu acho que não tem problema não, certo? E você tem como também colocar só para ele visualizar, por exemplo. Quando eu vou aqui na configuração, eu posso desmarcar aqui e fazer com que eles não possam alterar as permissões, compartilhar, e não possam editar, e não possam fazer nada, só ver, certo? É uma opção também, mas fica muito a critério. É isso, copie link ou então enviou por e-mail. As 2 formas você consegue fazer com que as outras pessoas, os outros professores possam editar o seu formulário, ok? Aqui também, nessa aquarela que aparece aqui, é uma ferramenta só para você mudar o layout aqui, a aparência do seu formulário. Você pode colocar uma imagem também, uma imagem qualquer aqui, deixa eu ver, uma imagem no topo aqui do seu formulário. Enfim, é só para mudar aqui a letra, deixar um pouco mais divertida, certo? Só o layout, ok? Outra coisa interessante é quando você obtém várias respostas, tem esse ícone aqui da planilha, né? Para todas as suas respostas ficarem salvas como planilha. Aqui, para mostrar isso para vocês, eu tenho já uma planilha já feita, que é interessante para que vocês entendam. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto, ó. Quando você clica lá no Google Formulário, nesse botãozinho aqui, ó, aparece criar nova planilha, né? Aqui você tem como mudar até o título dessa planilha e tudo mais, e aí você aperta criar. Quando você cria, vai criar uma planilha como essa. Aqui no caso, todas essas são respostas que eu obtive na avaliação que eu fiz. Muita resposta, graças a Deus, os meninos participaram bastante. Aqui nós tivemos, deixa eu ver aqui, 148 respostas, certo? Foi bastante resposta. Só que, como vocês podem ver, tá tudo misturado, todas as turmas. Aqui tem turma do segundo A, segundo B, segundo C, terceiro A, B e C. São 6 turmas. Como que eu separo isso? Como que eu separo por turmas? É simples, não é tão difícil não, certo? Você vem aqui, ó, em dados. Aqui já é um tutorial um pouquinho diferente, é do Excel, mas vamos lá. Vem em dados e vem aqui, ó, em tabela dinâmica. Quando eu crio
clico em tabela dinâmica, venho aqui em criar uma nova aba, certo? E a descrição de toda a, vamos dizer assim, todo o espaço que eu vou estar utilizando do Excel, que no caso é da coluna A, linha 1, até a coluna J, linha 149, que é tudo que tem escrito na minha planilha, certo? E clico em criar, certo? No caso eu não vou criar porque já está criado aqui, ok? É essa tabela aqui, ó, ok? No caso ela tá sem essas coisinhas aqui, ó, certo? Eu vou fazer do zero para que vocês entendam. Vou excluir aqui, ó, ok? Vamos lá, dados, tabela dinâmica, criar, beleza? Vai aparecer isso aqui, certo? Aí nós vamos aqui em linhas, eu vou adicionar primeiramente, a primeira coisa que eu quero ver é a questão da turma, certo? E eu já vou ver as turmas separadas aqui, ok? Turmas, adicionar, cadê o nome? Nomes, eu quero ver também. Quando eu coloco o nome já aparece os nomes dos alunos que fizeram por turma. Então aqui basicamente já está alcançando o objetivo que eu queria, separar os nomes pelas turmas, certo? Eu já tenho os nomes aqui de todos os alunos por turma que fizeram a minha prova. Só que eu quero mais, eu quero separar também por nota, eu quero ver as notas dele. Vamos ver aqui pontuação. Olha que interessante. Pontuação aqui, deixa eu mostrar totais aqui que vai ficar mais legal. Pronto, tá aqui, ó. A aluna Ana Clara obteve 8, no caso 80 de 100, né, da prova dela. Ana Júlia 8 de 100, Lohane 100 de 100, por aí vai. Aqui depois para você editar, colocar outra cor, tudo tem como você fazer aqui, certo? É tudo editável e tá tudo relacionado a essa primeira abazinha. Se chegar novas respostas, automaticamente vai estar inserida nessa aqui também, nessa outra planilha, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me dizer. Tudo isso aqui pode ser compartilhado, pode ser editado. Eu posso jogar isso aqui para um Word e mandar lá num grupo do WhatsApp deles. Isso aqui fica bem prático, certo? Lembrando que tudo está linkado com aquela avaliação que foi criada, que você salvou no seu Drive. Tudo que você fizer da avaliação vai ficar salvo no Drive, certo? Pessoal, eu acho que é isso. O Google Formulário, como eu disse no começo do vídeo, ele é bem amplo, então tem bastante coisa para se fazer, para se dizer sobre ele. E eu espero que eu tenha tirado a maioria das dúvidas de vocês, certo? Caso exista alguma dúvida ainda, vocês me procurem que a gente pode estar tirando essa dúvida, ok? Valeu aí, pessoal. Qualquer coisa, tamo junto. Valeu!